Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sixcast, o podcast da Six Capital que trata sobre mercado imobiliário, né? Hoje a gente tem o prazer de receber o Coronel Seabra, coordenador da Comissão de Alienação do Pátio Ferroviário de Brasília, que vem contar um pouquinho para a gente sobre o Exército e essa questão imobiliária que muita gente acha que nem conhece, nem sabe que existe, mas é muito forte, muito grande. Então, primeiro, Coronel, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Antes da gente falar um pouquinho sobre o Exército, como que vocês lidam com essa questão do mercado imobiliário, você pode contar um pouquinho de como você chegou, aonde você chegou, sua trajetória, e aí a gente pode só entrar nesse bate-papo. Tá ok. Então, primeiramente, né, agradeço pelo convite. Para o Exército, né, poder estar aqui realmente para a gente, eu acho que é muito importante, até para esclarecer, né, o que o Exército faz na área de patrimônio imobiliário. É uma coisa que realmente quase todos os eventos que nós participamos ali ficam perguntando para a gente: poxa, o Exército tem patrimônio imobiliário e conhece o real estate, sabe né? fazer isso, né? Sabe fazer loteamento, né? E aí eu sempre brincava ali no início: olha, eu fui escutar a palavra real estate a primeira vez que eu vi num simpósio de real estate, né? A gente já faz isso há muitos anos, né? Exatamente, né? E aí que eu fui entender ali como é que funciona, né? E realmente tem sido um grande aprendizado para mim. Então eu comecei no Exército vamos dizer, em fevereiro vão fazer 30 anos, certo? E, vamos dizer, eu realmente, durante pelo menos 20 anos da minha carreira, certo? Foi mais voltado à área de tecnologia da informação, certo? E quando eu saí, vamos dizer, da minha antiga cidade natal, onde também estava servindo, que era Belém, recebi um convite para ir para a antiga Depima, para a Depima. E realmente a primeira coisa que me assustou ali, o que era a Depima, né? Aí quando me falaram, Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, aí eu me assustei. Falei, poxa, nunca atuei nessa área. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer ali? Assim, olha, eu acredito que seja gestão do patrimônio imobiliário, né, e a parte ambiental. E aí quando eu cheguei em Brasília, né, que eu fui começar a realmente trabalhar nisso, que eu fui verificar o que era, e realmente é um trabalho muito desafiador, né? Tive uma ascensão muito rápida na diretoria. Eu até brincava ali, quando eu cheguei ali eu era adjunto do adjunto do adjunto, e em pouco tempo ali, né, eu passei a ser realmente o responsável pelo controle do patrimônio imobiliário, né? É claro que, vamos dizer, a função minha ali é operacional, né? Hoje nós temos um diretor, que é o Geraldo de Almeida, que é o atual diretor de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. E dentro dessa estrutura, né, existem duas grandes áreas, que é a seção de Patrimônio Imobiliário, né, a qual eu tive a oportunidade de ser o responsável por ela, e a seção de Meio Ambiente. Tá? E uma das coisas interessantes, né, dentro dessa estrutura, que esse binômio, né, patrimônio imobiliário e meio ambiente, né, para a gente ele tem que andar sempre junto, né? Então qualquer coisa que a gente faça ali, o meio ambiente sempre está presente ali conosco ali. Tá? E aí, há mais ou menos 3 anos atrás, né, surgiu uma oportunidade, de nós colocarmos para o mercado ali uma área que está sob nossa administração do Exército Brasileiro, tá? A pedido do governo do Distrito Federal, né, no caso para o antigo presidente, né, e com o aval do nosso comandante do Exército ali, nós resolvemos ali colocar aquela área, preparar aquela área, para que aquela área pudesse realmente atender o mercado privado. Tá? É uma área hoje grande, tá? De mais de 400 hectares, onde é uma previsão ali, que a gente acredita para pouco mais de 60 mil pessoas, que é muito maior do que muita cidade no Brasil. Sim. Tá? E a gente está justamente preparando essa área para entregar para o mercado. Tá? É um desafio muito grande, porque realmente, tocar um projeto desse, primeiramente, né, é um projeto que
além de ser desafiador, ser grande, né, é um projeto que envolve, vamos dizer, uma parte de stakeholders ali diversos, Sim. né? Aqui entra na esfera política, certo? E entra em outro tipo de esferas ali, né? E para a gente, no caso, para a comissão que foi criada, né, é um trabalho realmente, vamos dizer, desafiador. Né? Primeiro porque uma grande parte ali realmente nunca tinha entrado no mercado imobiliário. Né? Então, para a gente, além desse desafio de entender como funciona, que realmente é um trabalho que é complicado. Né? Agora, a gente Sim. conhecendo, já há 3 anos trabalhando nisso ali, a gente sabe que é desafiador, tá? Sabe que é um trabalho que realmente, né, o time, né, não é um time de hoje para amanhã, é um time que realmente demanda um tempo, né, até por questões ali, até onde fazer um estudo de impacto ambiental, né, que é obrigatório uma área dessa, no mínimo, né, é 1 ano e meio. Né? Sim. Então a gente sabe que é um projeto realmente de longa duração. Né? E isso aí realmente às vezes assusta. Né? Assustou a gente, poxa, é um projeto para 10, 15 anos, assim, olha, 10, 15 anos nem eu vou estar aqui. Né? E aí, como é que a gente vai justamente já começar desde ali? Como é que a gente vai preparar ali para justamente passar para as próximas gerações que vão assumir isso aqui? Né? Daqui a pouquinho sou eu que estou indo para a reserva, né? Poxa, como é que eu vou preparar para o próximo, né, que vier Conseguir me desenvolver. substituir, a desenvolver, né, e realmente ter essa continuidade. Né? E essa continuidade não somente interna, mas a continuidade justamente externa. Né? Externa e externa também. Né? E realmente está sendo um grande desafio, né? Dia após dia nós estamos realmente trabalhando para que isso possa ocorrer. Tá? E para a gente ali realmente ter essa possibilidade de nos integrarmos, né, com o privado, né, Sim. sairmos um pouquinho do que eu chamo da nossa bolha, né, então essa possibilidade de conversarmos com o privado, para a gente realmente está sendo uma experiência fantástica e é claro, isso aí tem fortalecido o nosso projeto, e além do fortalecimento do projeto, né, a esse nível de conhecimento que a gente está ganhando. Conhecimento que esse que realmente nós não tínhamos. Sim, sim. Né? Eu tive que fazer, eu até sempre brinco ali, tive que fazer um MBA em negócio imobiliário, mas realmente, vamos dizer, uma coisa é teoria, a outra coisa é a prática. A prática eu tenho aprendido aqui com o mercado privado. Sim, Né? sim. Nessas conversas que eu tenho com o mercado privado ali, né, que aí realmente eu fico entendendo, né? Fico entendendo assim, não, poxa, isso que eu imaginava, mano, como teoria, na prática é totalmente diferente, né? Sim, sim. Totalmente diferente. Né? E aí é muito interessante, né, porque a gente faz essas correções que são necessárias de forma que o projeto possa prosseguir. Legal. Acho que você tocou num ponto que eu queria trazer um pouquinho aqui, entender até para quem é um pouco mais leigo sobre os objetivos da Depima, né? Aham. Então, quando a gente pensa no privado, que nem investidores de fundos imobiliários, incorporadoras, loteadoras, é relativamente simples pensar, né? Fala, pô, ele quer ter o melhor ganho econômico possível, né? Ele Sim. vai investir num projeto, vai comprar um terreno, vai construir, vai querer vender pelo melhor preço ou ter uma rentabilidade naquilo. Eu Aham. entendo quando tem tá no âmbito de vocês do exército, tem também outros objetivos, né? Sim. Seja cuidar do pessoal do exército, sejam questões públicas, seja o benefício econômico Uhum. também, né? E deve ser algo difícil de lidar, eu imagino. Sim. Então, quais são os objetivos, por exemplo, nesse projeto? É só o benefício econômico ou não? E como que trabalha com eles no dia a dia? Tá. Em relação a vamos dizer, especificamente do projeto, né, do projeto Pátio Ferroviário de Brasília, a gente chama de PFB, tá? Até Uhum. para a gente Simplificar. simplificar e encurtar isso. Então, esse projeto, tá, ele visa justamente o que? Hoje, atender a projetos estratégicos do Exército. Tá? Então, o Exército, em 4 anos, cria o seu planejamento estratégico, né? E aí ele elenca ali justamente, né, quais são os objetivos, né, que o pessoal trabalha ali, né, para 4 anos. Geralmente hoje nós trabalhamos em 4 anos. Tá? E existem ali vários objetivos. Então, do tipo, há uma previsão na construção de uma escola nova no caso, para a carreira de sargentos, tá certo? E um dos objetivos, vamos dizer, desse projeto é tentar dar condições para que essa escola saia. Uhum. Né? Então, hoje, né, nós trabalhamos
com a ideia de justamente com a alienação dessa área que nós estamos preparando, né, transformarmos ela em uma escola de sargentos, parte desse recurso. Tá? Outras partes irão atender a construções de novas unidades, unidades quando chamam são novos quartéis, né, em pontos estratégicos do país, certo? Bem como organizações militares de saúde, ou seja, hospitais. Certo? Então, estou precisando de um hospital em Florianópolis. Certo? Florianópolis ali, eu vou pegar uma parte dessa área, certo? Preparar ela, colocar para o mercado privado, certo? E aí vou avisar o mercado privado ali, olha, eu tenho uma área, certo? E caso alguém queira essa área aqui, o mercado vai justamente me entregar um hospital. Sim. Certo? Então, é o que nós chamamos de processo de permuta, né? Fazer a permuta, certo? E isso aí é algo que está previsto, certo? E para a gente é muito interessante porque a gente garante a manutenção do balanço patrimonial. Certo? Então, estou trocando negócio, mas estou recebendo um outro patrimônio. Né? Sim, então, não está queimando. Exatamente. Eu não estou perdendo patrimônio, né? Tá havendo essa manutenção do patrimônio, né? E estou atendendo a projetos estratégicos do Exército, né? Que é o mais importante para a gente, né? E aí, com isso, né, é claro que uma coisa muito importante, né, que a gente economiza recursos da União, né? Então, por exemplo, a gente está usando alguma coisa que está conosco, né? E aí, com isso, a gente consegue, né, justamente diminuir, né? Diminuir aí vamos dizer, esses gastos que viriam da União, né? No mercado aqui a gente vê muito permuta física no próprio terreno, né? Então o cara vende o terreno, mas fica com alguns apartamentos, ou financeira. Aqui nesse caso, então, pelo que eu entendi, às vezes você pega uma área, sei lá, no sul do país, mas eu preciso construir um hospital em Belém. Fala, ó, eu vou trocar isso aqui se você me der um hospital lá. Isso, exatamente. Mas é claro que é justamente com essas conversas que nós temos com o mercado privado, algumas coisas ali justamente nós remodelamos, né? A gente sabe que dá dificuldade, então, por exemplo, eu nunca vou pedir para o mercado privado me construir um hospital, por exemplo, em Tiriós, que é fronteira quase com Suriname ali. Então, eu não vou pedir porque eu sei que a dificuldade logística é muito difícil, de chegar material, né, do pessoal ficar ali, porque não existe local para o cara ficar. Então, a logística é gigantesca. Né? Então, mas o que é? A ideia é justamente o que? Atender, né? Primeiramente, ao projeto estratégico do Exército. Segundo, em locais realmente onde a gente saiba que existe uma estrutura, né? Uma estrutura ali para possibilitar que isso seja possível. Então, geralmente, a maioria dos projetos ali vão estar em capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza. Tem mais atratividade. Isso, assim, exatamente. Né? Que a gente veja realmente que tem atratividade. Porque não adianta também, se não tiver atratividade, eu não vou trazer ninguém para participar, né, desse processo licitatório, e acaba também o Exército não ganhando com isso. Sim, sim. Então, geralmente, vai buscar justamente algo que realmente tem interesse para o mercado, né, que seja fácil também, né, a execução, né, para que a gente possa, né, ter entre aspas, um ganha-ganha. Né? Um sucesso na coisa. Legal. Coronel, quando a gente fala do patrimônio imobiliário do Exército, né, a gente pensa em ativos imobiliários, e aí na minha cabeça são ativos diversos, né? Hoje, o que faz parte desse patrimônio imobiliário do Exército? Tem desde o apartamentinho no meio da cidade até uma floresta, assim? O que compõe esse patrimônio? O patrimônio do Exército, ele é dividido em duas partes. O que nós chamamos de terrenos. Terreno para a gente é coisa nua e crua, terra nua, tá certo? E justamente as unidades habitacionais. Ou seja, entra a unidade habitacional para a gente, entra casas, apartamentos, tá certo? Então, por exemplo, para nós ali existe o terreno, figura do terreno. Dentro do terreno existe um conjunto de unidades habitacionais. Para a gente não computa o prédio, computa a unidade habitacional. Então, por exemplo, quando a gente vê um dashboard nosso ali, a gente verifica assim, olha, são tantas unidades habitacionais, então para a gente saber, olha, são tantos apartamentos que existem ali. E é claro, aquela unidade habitacional está num determinado terreno. E a gente
elenca ali. Você Então, olha, divide, então, às exatamente. vezes. Então você vê dois imóveis. Dentro de um terreno, você vê o terreno e a unidade para você estar Isso, contabilizado como duas coisas. duas coisas separadas, tá Tá. certo? Então, duas coisas separadas, certo? Então, por exemplo, num terreno, tá, existem várias casas. Então, as casas são unidades habitacionais, Uhum. tá certo? E é claro que aí, posteriormente, né, a gente vai descendo ali um descritivo, o que o que é aquela unidade habitacional? Não, aquela unidade habitacional é uma casa, aquela unidade habitacional é um apartamento, Sim. certo? E aí a gente vai fazendo as descrições ali, né? O que é cada coisa ali? Aquilo ali é um terreno, né? Sim. De tanto por tanto, né? Ah, e para a gente não tem essa divisão, né? Do que é um imóvel rural de um imóvel urbano. É? A gente sabe justamente Descrição. pela descrição e pela verificação, né, de um portal nosso, né, de um portal gel ali nosso ali. A gente vê, não, poxa, estou vendo aqui nitidamente que eu estou numa área urbana, aqui eu vejo nitidamente que eu estou numa área rural. Geralmente quando a gente chama campo de instrução, tá, a gente sabe que esse campo de instrução ele está numa área rural, Tá tá certo? Porque geralmente são áreas para treinamento de tropa. Né? Então, geralmente, esse treinamento de tropa fica afastado da área urbana, até por questões de movimentação do pessoal, né? Tiro, né? Então, realmente, são áreas seguras. Então, são áreas Tem afastadas, áreas né? grandes também. Tem, o São que, áreas que é o grandes, terreno grande que isso, vocês têm lá, só para. isso, exatamente, são áreas bastante grandes ali, certo? E tem algumas áreas, né? Então, por exemplo, existem algumas áreas, né, que nós recebemos ali para cuidar, né? Cuidar da vegetação que já existe ali. Tá? Então, a própria União ali, justamente para poder, vamos dizer, facilitar vamos dizer, o próprio controle dela, né? Então, ela repassa algumas áreas, né? Então, nós recebemos algumas áreas ali, Uhum. certo? Para que a gente possa cuidar, né? Cuidar ali, verificar realmente se não manutenção da parte de segurança orgânica dela ali, né? Verificando se não está sendo invadida, né? Ou esse controle ambiental, por isso que é muito importante, mulher, esse binômio que a gente tem com a parte ambiental, né? Então é assim que a gente faz esses controles, né? Essa parte de doação que você mencionou normalmente vem de um ente público ou se uma pessoa privada fala, putz, eu tenho uma floresta e gostaria de doar para o exército porque eu sei que eles vão cuidar bem. Existe isso? Existe, tá? Só que é um processo, tá? É um processo que, vamos dizer, não começa dentro do exército, tá? Então, geralmente aparecem pessoas ali, já apareceram lá, inclusive eu estando na própria diretoria de patrimônio, e aí o que nós falamos para a pessoa é o seguinte, olha, existe um processo para isso, tá? Ela não começa pelo exército, ela começa dentro da própria secretaria do patrimônio da União, Uhum. tá? Então a pessoa procura a secretaria do patrimônio da União, dizendo que ele quer fazer essa doação, é claro que tem verificação de documentação toda ali, tá? Após passar isso aqui para o ente SPU, né? Tá? Aí a SPU geralmente o que é que ela faz? Ela não passa direto para o exército, né? Então geralmente ela tem Avalia. o processo dela ali, né? E geralmente questiona os órgãos. Olha, alguém está precisando de um imóvel com essas características aqui, certo? E aí, claro que ninguém aparecendo Ou mais vocês negócio. também, né? Exatamente. Aí pode aparecer para nós ali e dizer assim, não, nós temos interesse. Ok. Alguém mais tem interesse? Não, não tem. Tá bom. Então aí ele passa para nossa administração, né? A gente começa justamente, entra no nosso patrimônio, né? E a gente começa a administrar aquele imóvel. Sim. E o inverso que eu queria trazer também, você falou dos centros de instrução, que eu imagino que são imóveis que vocês não têm intenção de alienar, não querem vender. Isso. Mas se eu quiser comprar um imóvel do Exército, eu posso? A aquisição de imóvel do Exército, o que acontece? Ela passa pelo mesmo processo. Tá? Procura-se a Secretaria do Patrimônio da União. Tá? Hoje, existem algumas regulamentações, que a gente tem que analisar. Tá? Nós temos que analisar. Primeiro porque os imóveis do Exército todinho, ele tem uma destinação. Tá? Então, nós temos um órgão chamado Estado-Maior do Exército, tá? E o próprio M ali, para cada imóvel que entra dentro da nossa gestão, automaticamente ele já recebe um rótulo ali, para que ele foi destinado. Ó, isso aqui é destinado para treinamento militar, isso aqui é destinado para um quartel. E existe, inclusive, já estudos futuros.
Então, por exemplo, Ampliação. ampliação, não sei o que mais. Não, olha, porque agora, apesar dessa unidade militar estar aqui, mas daqui a 4 anos ela vai ser movimentada para um outro local. Então já tem que prever Aí uma já tem que construção nova. prever, além da construção, ter esse local, né? Tá certo? Então geralmente são raros os imóveis que nós alienamos. Tá? Que não tem uma destinação. Dá Eu uma acho que eu ia perguntar, destinação. existem imóveis mais aleatórios, assim, que Não, estão com vocês por algum motivo? é muito difícil o imóvel nosso não ter uma destinação. Sim. Tá? O que muitas vezes acontece é justamente isso. Nós estávamos num ponto estratégico X, com uma organização militar, essa organização militar ela foi realocada para uma outra posição. Uhum. E aí, pensando justamente em minimizar os gastos públicos, né? Aí disse, não, pô, já que eu vou desocupar essa área e não há previsão de uma outra unidade ir para cá, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, né, permutar, né, havendo interesse, né, do mercado ali, ou da prefeitura, alguma coisa, tá? De tentarmos justamente permutar para que se construa a unidade para onde a gente está indo. Sim, sim. Então Isso gente... parte de dentro da DEPIMA. Você falou que nem tem o Departamento do Patrimônio da União, tanto para compra, para venda, teria que vir por lá, mas vocês têm essa autonomia para falar, eu quero fazer isso, eu quero alienar dessa maneira? A autonomia nós temos, existe uma previsão legal para isso, tá certo? Nós somos um dos únicos entes que podem fazer isso, tá? Além de nós, existe, salvo me engano, o Ministério da Defesa, os comandos, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? E também o Ministério das Relações Exteriores, né? Então esse pessoal, ele está autorizado, pode fazer isso, né? Essas manobras ali. Sim. É claro que essas manobras, existe um fluxo ali que sempre ao final vamos dizer, o carimbo, né? O carimbo é dado pela Secretaria do Patrimônio da União. Né? Então nós fazemos todo o processo, mas aí, por exemplo, na hora de entregar as chaves, né, quem entrega a chave é o secretário do Patrimônio da União. E o processo deve ser meio semelhante. Uma licitação, você vai fazer tudo nas mesmas regras, né? Mas dentro de casa. Assim? Exatamente. Então, e aí, isso aí, inclusive, é obrigatório. É obrigatório, já que nós temos know-how para isso, né? Então nós não podemos terceirizar isso. Sim. Então, isso aí é um aspecto legal ali que a gente sempre tem que fazer isso, né? E aí, para a gente é até realmente mais tranquilo, apesar desse trabalho todo, mas pelo menos a gente acompanha todo o processo, né? Então a gente tem certeza ali que realmente o processo foi um processo transparente, né? Que atendeu ali as especificidades ali, né? Da própria lei. Né? Hoje ainda estamos operando na 8666, mas dia 30 de dezembro ela deixa de ter validade e já vamos passar para 14133, né? Inclusive nós estamos nesse processo agora de transição, né, para justamente, né, verificar como é que a gente vai trabalhar junto com a 14133, né? Sim, sim. Já que é uma lei nova, né, e a gente está verificando isso. Né? Legal. Coronel, antes da gente começar aqui a reunião, a gente até estava falando um pouquinho sobre governança de equipe, e eu fiquei até positivamente surpreso de que vocês têm um pouquinho de todas as áreas, né? Seja a parte contábil, jurídica, até de estudo de avaliação de imóveis, né? Se você puder contar um pouquinho dessa equipe, podemos focar, por exemplo, na parte do pátio ferroviário, né? Como que funciona essa governança, esse dia a dia de tomada de decisão e definição? Ok. Então, o que acontece? A comissão, né, ela foi criada pelo Estado-Maior do Exército, com um objetivo específico, que é cuidar, vamos dizer, do processo para alienação dessa área. Então, dentro dessa estrutura, a comissão ela responde para a diretoria de patrimônio imobiliário, e no caso, a um geral 4 estrelas, né, que faz parte do alto comando do Exército, que, né, leva ali o que está acontecendo, né, o que está acontecendo ao comandante do Exército. Né? Então, os passos que nós estamos dando ali, né, para continuidade, né, para que ele acompanhe o que está acontecendo. Tá? Ali existe uma estrutura um pouquinho mais complexa, porque parte desses recursos que vão ser oferidos com alienação vão para os cofres da União. Então existe o ente, né, hoje Ministério da Integração e Gestão, né, certo? Que vai para o Tesouro,
tá? Então, por isso que a estrutura é um pouquinho mais complexa, que aí, no caso, né, tem que passar pelo comandante do Exército, para o Ministério da Defesa, né, e este para os outros órgãos dentro do governo do Distrito Federal que estão envolvidos nisso aqui. Né? E existe também um acompanhamento do próprio Distrito Federal. Né? Vamos dizer, esse bairro que está sendo desenvolvido, né, vai poder atender também ao Distrito Federal, né? E o Distrito Federal ali, certo, é um parceiro nosso, tá? Desenvolvimento desse bairro, certo, para que realmente a coisa possa ocorrer, certo, como sempre a gente fala ali, de acordo com os sonhos do Distrito Federal, certo? Tá? De forma que a gente também, é claro, que não atrapalha ali, vamos dizer, a próprio mercado imobiliário do Distrito Federal, certo? No momento de ficar lançando vários imóveis ali, claro que os outros vão baratear, né? E não há esse... Apesar dos seus objetivos, você vai se adaptar para fazer o melhor que der para fazer. Exatamente, né? Exatamente, né? Então a gente sempre tem trabalhado, né, dessa forma ali. Então a comissão, né, ela é composta por células, né, que nós chamamos de células, onde eu tenho uma célula de contabilidade, existe uma célula jurídica, né, que é o forte da comissão, inclusive, tá? Temos uma célula de engenharia, né, que trata justamente dos projetos de engenharia, né, que são necessários para o bairro, de avaliação de projetos de infraestrutura, né, para o bairro, né, urbanístico, né. Então temos nessa célula de engenharia arquitetos, engenheiros, certo? E engenheiros de avaliação, né? Tá certo? Porque cada pedaço desse ali, é claro que vai precisar sendo corrigido, né? A avaliação ali, tá? Então tem uma pessoa dedicada exclusivamente para isso. Temos uma célula de gerenciamento de projetos, tá certo? Justamente para compor, montar esse projeto, né? Dar realmente não apenas transparência, mas deixar isso de uma forma que seja duradoura, tá? De forma que seja duradoura. Nós temos uma outra célula, que é uma célula de geoprocessamento, onde temos um cartógrafo e um topógrafo, né, que nos auxiliam aí justamente, né, alocar o espaço físico ali, né, nos ajudar justamente, né, na montagem do que a gente está precisando. Tá? E temos uma célula também ali que dá um apoio ali de infraestrutura de TI. Né? Porque hoje, queira ou não queira, né, onde a informática está envolvida, né? A informática está envolvida ali, né? Então a gente precisa também desse apoio. Né? Então é uma equipe hoje de 20 pessoas, né? E para mim é uma grande satisfação, né, poder coordenar uma equipe ali diversa, né? De colaboração uma colaboração aí transdisciplinar, né, que realmente fortalece muito, né, tem fortalecido muito esse projeto. Né? Sim. E hoje o status desse projeto, até assim, a gente sabe que projetos imobiliários, por padrão, já são longos, ainda mais quando a gente fala de um bairro planejado, Sim. né? E aqui, eu entendo, é uma alienação via licitação, já está num status de acontecer? Quais tipos de parceiros vocês imaginam que entrem aqui para fazer esse desenvolvimento? Porque, pelo que eu entendo, essa alienação, vocês não vão fazer a construção efetiva e o desenvolvimento imobiliário. O objetivo seria a venda para levantar recursos para os objetivos do Exército, né? Seja fazer o quartel de instrução, esse tipo de coisa. Correto. Então, assim, qual que é o status e qual o tipo de parceiro que vocês buscam? Tá. Então, hoje o que acontece, né? Nós estamos numa fase autorizado pelo próprio governo federal, né? Nós conseguimos fazer que nós chamamos de um desdobro da área, porque a área já tinha sido desmembrada, né? Era uma grande fazenda no passado, né? Que viraram 3 grandes lotes, né? E para que a gente pudesse fazer esse, entre aspas, né, um acompanhamento, um teste, né, do mercado para verificar como é que o mercado iria reagir, coisa do tipo, né? Então conseguimos ali conversar com o Instituto Federal de forma que fosse feito um desdobro, uma pequena parcela, né? Então hoje nós temos uma parcela que já encontra-se desdobrada, né? Que devemos ali, eu acredito, antes do primeiro
primeiro semestre agora de 24 já jogá-la para o mercado, né? Uhum. É uma área que está prevista ali, né, de acordo com a própria autorização do Conselho de Planejamento, né, do Distrito Federal ali, é uma área, vamos dizer, que pode ser realizado qualquer tipo de empreendimento, exceto residencial, tá? Exceto residencial. Então, realmente, até o final do primeiro semestre, tá, ela já vai estar disponível. A outra área, que é justamente que nós chamamos de área remanescente, uma área de aproximadamente 400 hectares, né? Nós vamos precisar, é claro, desenvolvermos vamos dizer, todos os trabalhos que são necessários para o loteamento. Tá? Então, pelo tamanho da área, eu não tenho como escapar de fazer um estudo de impacto ambiental da área. Sim. Né? Então, vamos precisar ali, né, a contratação de uma empresa para que possa fazer isso. Né? A parte de planejamento para infraestrutura, né? Planejamento ali, além da infraestrutura, né, para criação, né, de um plano urbanístico ali para a área, tá? Entre outras atividades que são necessárias para o desenvolvimento dessa área ali. Tá? E aí, para o Exército, né, após realmente entendermos como funciona, para a gente seria, necessário se houvesse uma empresa integradora, uma empresa que pudesse, né, fazer todo esse trabalho, né, realmente e nos trazer ali já o produto pronto. Sim. Né? De forma uma visão do todo. Exatamente. E que ao final ali pudesse dizer assim, olha, tá aqui, né? Vocês podem agora ir no cartório, né, e gerar as matrículas, né, porque a gente tem esse poder legal também de fazer isso. Né? Então, para a gente seria ideal. Tá? Para a gente seria ideal. Sim. Certo? Então, para isso, a gente está procurando uma empresa integradora. Tá? Essa empresa integradora, na verdade, ela deve ser acionada pelo governo do Distrito Federal, tá? Que nós temos uma parceria com o GDF, tá? E o GDF, né, ele irá bancar os projetos. Então ele deve procurar no mercado, acredito que início agora de 24, acredito até fevereiro, tá? E deve procurar no mercado aí uma empresa integradora que possa executar todo esse serviço. Né? E aí, feita essa contratação, né, pelo governo do Distrito Federal ali, que aí realmente ainda não sei qual um ente que ele vai determinar, certo? E vai começar esse trabalho, né, e a gente vai justamente acompanhar. Né? Então vai ser novamente uma boa experiência para a gente, né? Ver isso acontecer e, é claro, ali também já nos prepararmos ali, né, para, assim que montado ali todo o plano urbanístico ali, né, realmente verificarmos a quantidade de lotes e aí com as matrículas começarmos ali a as coisas mais jogar, pontuais. Então... exatamente, começar a jogar para o mercado ali, olha, agora eu tenho um terreno, né, quero alienar, certo? E ora essa alienação, né, ela vai ser por venda direta, né, ora vai ser por permuta, certo? E isso pode encaixar até nessa permuta de interesse do Exército. Isso, exatamente. Tá? Então, a princípio vai ser assim. Tá? Legal, então a primeira alienação seria para um parceiro estratégico para o todo. E depois desenvolver os projetos, lote a lote, vendendo, desenvolvendo. Desenvolvendo ali, que a gente sabe que vai ser um projeto aí para 10 anos, 15 anos. Longo né? prazo. Esse é o primeiro do Exército nesse sentido de bairro planejado? Desse tamanho é o primeiro. Né? Tá? E realmente foi um susto para nós, né? Porque são duas coisas, né? O tamanho da área, né? O tamanho da área, então a gente teve que fazer um grupo de estudo inicialmente, a qual eu tive vamos dizer, a grande oportunidade de ter participado, né? E aí justamente foi que o grupo pensou, poxa, vamos trabalhar numa alienação da área como um todo, ou simplesmente, né, vamos trabalhar de forma fracionada. Sim. Né? E aí foi feito todos esses estudos, né, e chegou-se à conclusão, não, é melhor trabalhar de forma fracionada. Né? E aí, justamente, quando vimos ali, né, que estava finalizando o desenvolvimento do bairro Noroeste de Brasília, que a gente foi fazer justamente um estudo histórico para entender como é que foi o desenvolvimento do bairro, aí que a gente tomou um susto, poxa, mas esse bairro aqui já tem 15 anos. Né? Pô, daqui a 15 anos eu não vou estar mais aqui. Sim, como que faz? Como é que faz, né? Como é que faz? Para fazer um loteamento ali, pelo menos são 3 anos. Sim, se for rápido. Né? Se for rápido, exatamente, se for muito rápido. E aí disse assim, pô, são 3 anos, né? Será que o pessoal vai estar aqui ainda com
comigo, trabalhando comigo, né? Então a gente tem essa grande preocupação dessa Pensamento de longo continuidade. prazo que teve que ter. Exatamente, né? Porque sabe que é uma coisa perene, Sim. né? Vai ter continuidade. E é aquela grande preocupação nossa, né? Realmente entregar alguma coisa que a gente saiba que a sociedade vai fazer uso daquilo. Sim, sim. Tá? Apesar que não é o exército que vai construir, não é o exército negócio, mas a gente foi participativo naquilo. Sim. Tá? No momento que a gente abriu mão, né, de colocar ali uma organização militar nossa, né, em Brasília, seja um hospital, seja um quartel, alguma coisa, né, para entregar para a sociedade, a gente fica realmente, né, torcendo para que a coisa possa realmente, Da né, melhor forma. da melhor forma, atenda a sociedade da melhor forma, né? Sim. Então, o que a gente puder fazer, né, de forma que realmente esse bairro, né, realmente, né, possa atender da melhor maneira a sociedade, a gente vai fazer naquilo que realmente nos faz, que está sob nossa responsabilidade, né? Sim, sim, É, sim. tá? Legal. Eu queria voltar num ponto que a gente falou um pouquinho sobre meio ambiente. Aham. Né? Você falou, pô, a gente enxerga de forma integrada com a parte imobiliária e sempre foi assim, a gente sempre viu de forma integrada, né? O que vocês fazem em relação a meio ambiente, né? Eu vou falar um pouquinho do mercado privado, a gente Sim. vê essa questão ESG, hoje em dia está na moda, Aham. começou a ter muito mais, né? Aham. Prédios com selos de ambientais, de sustentabilidade, mas você falou, putz, a gente já olha isso muito, muito antes, né? Sim. Já está enraizado na Sim. gente, né? Sim. Como que vocês atuam e como vocês enxergam isso? Tá. O que acontece? Desde a nossa formação, a nossa formação, independente seja formação de oficial de carreira, seja de sargento de carreira, até de oficial temporário, né? Uhum. Oficial temporário, durante a própria formação, né? Durante os exercícios que nós realizamos nesses campos de instruções, geralmente nos campos de instruções que realmente nós temos uma área com bastante vegetação, né? Nós sempre falamos na parte de preservação. A preservação por quê? Porque simplesmente no ano seguinte vai utilizar de novo, né? Ou com a mesma, com a mesma pessoa, né? Mas já numa outra função, não como instruendo, mas como instrutor. Uhum. E geralmente nós sempre falamos, olha, temos que preservar. Então, aquele negócio, pô, se eu sem querer, né, derrubei uma árvore, eu vou ter que colocar uma árvore ali. Tá? Porque ano que vem eu devo utilizar. Se não for ano que vem, um outro ano, vamos utilizar de novo. Então, essa preservação ela é feita dentro dos bancos escolares. Tá? E isso tem aumentado bastante. Né? Aumentado justamente, né, a gente tem acompanhado o que está acontecendo no mundo. Né? Nós, atualmente, né, temos acompanhado, né, o cenário, além do cenário que está acontecendo no Brasil, né, temos também a oportunidade de estar participando, mesmo que de forma indireta, da própria COP30, né, Uhum. que vai acontecer agora. Tá? E aí, justamente, né, o que a gente pode ajudar? Tá? O que pode ajudar a sociedade? O que a gente pode ajudar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, geralmente, a gente tem esse foco, né, de ajudar o ambiental. Como eu falei, existe esse binômio para a gente. Né? Então, esse binômio patrimônio imobiliário e meio ambiente, né, ele já vem há muito tempo. Né? Uhum. Até estava comentando aqui antes aqui de iniciarmos aqui, né, que nós realizando um trabalho histórico ali, né, nós descobrimos um documento de 1932, salvo me engano, onde já dizia ali, olha, se você for usar o campo de instrução de Jericinó, que já vinham todas as diretrizes. Olha, se acontecer isso daqui, você faz isso aqui. Se acontecer isso aqui, você faz isso aqui. Tinha um manual ali Já tinha ambiental, vamos chamar assim. um manual ambiental já, tá? Em 32. Em 32. Para a gente foi até uma Sim. surpresa muito agradável encontrar um negócio desse, encontrar um documento desse, né? E realmente mostrar até para a nova geração, que justamente fortalecendo isso aqui. Olha, esse Sim. pensamento nosso não é desde agora. Não foi justamente
veio através do boom da ESG, Sim, da sim. Já preocupação. existia Já antes de existia existir muito. esse nome. Só não tinha o nome. É, Só não tinha o nome, mas vamos dizer, essa parte ela já vem há muito tempo. sim, Tá? Há muito tempo. E hoje, é claro, com SG, né? Com SG ali, pelo menos fica muito mais fácil, assim, não, olha, daqui é ambiental, isso aqui é a nossa participação social, né? E essa aqui é a nossa participação de governança, né? Então, sim, então, hoje, pelo menos, fica muito mais fácil a gente dizer o que está fazendo em cada parte ali, né? Além, é claro, dos próprios ODS, né? Claro que a gente não consegue, vamos dizer, como diretoria de patrimônio imobiliário e meio ambiente, né? A pegar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, mas aqueles que realmente nós conseguimos, vamos dizer, abraçar, né, no abraçar, guarda-chuva. né? Abraçar e colocar debaixo do nosso guarda-chuva, a gente tem colocado, tem desenvolvido, tá certo? Tem desenvolvido ali, né? E realmente a gente tem trabalhado para que isso realmente Sim, pudesse seguir em frente, né? legal. E essa parte de meio ambiente se limita ao patrimônio imobiliário de vocês? Assim, eu só cuido do que eu sou dono? Ou também extrapola um pouquinho? Se Não, alguém precisar de uma ajuda, fala assim, pessoal, vocês me ajudam ó, aqui? ó, ó, o que acontece é o seguinte, ela não está voltada somente à parte de patrimônio, tá? Nossa atuação é muito maior, tá? Nosso campo de atuação é muito maior. Então, por exemplo, nós ficamos preocupados com a questão de gestão de resíduos sólidos, certo? Então, por enquanto, isso é responsabilidade da própria diretoria, é esse controle, né? Então, a gente faz controle realmente de forma que a gente verificar se uma unidade está aumentando a gestão de resíduos sólidos, a gente vai lá para acompanhar, né, fazer uma visita de orientação técnica, verificar o que a gente pode corrigir, tá? De forma que aquele resíduo realmente diminua, né? Uhum, Para a gente, ideal que se chegasse a zero, mas a gente sabe que não, é muito difícil, né? É muito difícil, mas, vamos dizer, nós brigamos anualmente, né? De forma que a gente busque a cada ano diminuir esse resíduo. Uma, né, para o bem justamente não somente do Exército, mas de toda a sociedade, né? E ser participativo nisso. E a outra, né? E a outra também na parte econômica, né? uhum, Porque aumentou o número de resíduos sólidos, tá? Aumenta o valor que tem que contribuir, né? Diminuindo isso aqui, diminui também a parte econômica, né? Então a gente tem realmente trabalhado muito nessa parte. Uma outra coisa muito interessante que, a partir desse ano, né, o Exército tem trabalhado é vamos pegar o nome bonito, né, trabalhar justamente agora fugiu agora o nome que o pessoal chama aqui fora, mas justamente para trabalharmos aqui com a diminuição, né, da emissão de carbono. sim. Crédito de Que carbono? apesar que, vamos dizer, por enquanto nós não podemos trabalhar com crédito de carbono, né? Mas como mercado realmente, tá? Mas vamos dizer, esse ano nós criamos uma campanha chamada, né, Um Soldado, uma Árvore, certo? Onde esse ano, aí a partir dos próximos anos ali, tá? Todo ano vão ser implantados a quantidade de número de soldados que nós temos, soldados que eu falo oficiais generais, oficiais, coronéis, tenentes, sargentos, soldados, cabos, né? É. Então cada um é responsável de plantar uma árvore Por ano. por Não ano. é uma vez. Não é uma vez, Todo não. É ano. todo ano, né? Então, esse ano ali, a nossa meta era de aproximadamente 260 mil árvores, né? Já tínhamos ali, estamos com 98% já, se salvo me engano, né? Sim. Já de árvores plantadas já. Né? E é isso, devemos bater a meta, se Deus quiser, agora, final de novembro agora, né? Já Sim. nos prepararmos já para o próximo ano ali, né? Ah, legal. Então vocês têm. Realmente a gente consegue enxergar que é muito mais amplo, né? Vocês têm objetivos para vocês, né? De desenvolvimento, de Isso, crescimento, objetivos sociais, né? Às vezes exatamente. de hospitais, objetivos econômicos também, que não podem Isso. fugir, e até esses ambientais também, que já estão Isso. enraizados aqui. E trabalhamos também em conjunto, né, com outros órgãos do governo federal, certo? Então, como IBAMA, né, IBAMA, ICMBio, certo? Em parcerias, né? Às vezes eles nos ajudando e às vezes o inverso, nós ajudando, né,
eles em algumas operações que eles realizam, né? Ou operações que nós realizamos, que geralmente precisam de elementos mais especializados, elementos mais técnicos ali, né? Eles nos suprem ali com o apoio deles ali, né? Sim. Então, para a gente é muito interessante isso. Legal. Ô, Coronel, eu não sei se existe esse dado atualizado, mas se a Ah, gente pudesse trazer talvez alguns números, até para ficar, não sei, até mais tangível para quem não uhum, conhece isso, uhum. qualquer número que seja relevante, não sei se vocês têm área que vocês são proprietários, Ah, valor de terreno, tá. o número de unidades habitacionais, Ah, como que vocês, qual que é o tamanho aqui do patrimônio Mônica, imobiliário tá, e meio tá. ambiente? É, em tamanho de área, tá? Tamanho de área. É. Se a gente fosse medir em tamanho de área, hoje nós temos aproximadamente, sob nossa responsabilidade, né, uma área do tamanho do Haiti, Tá bom. tá certo? Então, uma área realmente grande, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil, tá? Eu acredito que não é fácil para qualquer ente da União. Ainda mais deve estar espalhado em tudo, né? Exatamente, tá certo? Porque, vamos dizer, a gente tem que ter, existe uma responsabilidade nossa que nós chamamos de semanalmente ou quinzenalmente, depende, é claro, vamos dizer, justamente das posições onde estão essas áreas ali, né? Nós temos que realizar o que nós chamamos de patrulha patrimonial, que é justamente andar nessas áreas, verificar se cercas não foram quebradas, se não houve invasão, estão sempre preocupados com o problema de invasão dessas áreas, Sim. é, e aí a gente vai, vai justamente acompanhando isso aí. Tá? Então, graças a Deus ali, eu acredito quase que 100% dessas áreas, né, não há problema de invasão. Deve ser a pior área para invadir, né? Se eu fosse invadir, eu não ia querer invadir uma área do exército. É, mas além disso, além disso que eu tava falando do tamanho dessa área nossa ali, tá? Em quantidade, e aí eu vou pegar dados estatísticos da própria Secretaria do Patrimônio da União, tá aberta, então quem quiser consultar ali, existe um portal muito interessante da SPU chamado de SPU Gel, tá? E ali, vamos dizer, a gente pode colocar ali que vai aparecer. Então, hoje, né, no próprio SCPU Gel, né, o Exército tem em torno de aproximadamente 3.000 imóveis, tá? Que aí, quando eu falo imóvel, eu falo terreno, Tá bom. tá certo? E aí, dentro desses terrenos, justamente, né, existem, né, as unidades habitacionais. Pode ser casas, quartéis, hospitais, né, esse negócio tudinho, tá? E hoje, por exemplo, nós temos um pouquinho mais de 20.000 unidades habitacionais, Tá. tá certo? Tá? Só para relembrar, se for um prédio com 100 apartamentos, é uma unidade habitacional. Não, não, são 100 unidades Ah, habitacionais. tá bom. Tá? São 100 São unidades, separados são ali. separados ali. Tá Tá? bom. Tá certo? Então, só para você ter noção aí, proporcionalmente, né, hoje nós atendemos apenas 30% do nosso efetivo. Tá Tá certo? bom. É claro que não pode chegar a 100%, porque, vamos dizer, a tendência agora é de redução, né? Eu não posso ficar com um apartamento vago. Sim. Esse negócio, tá? Então, geralmente tem As unidades habitacionais são todas dedicadas para o próprio efetivo do Exército. Exatamente. É para atender justamente a família militar, tá Uhum. certo? Porque é uma coisa complicada, porque existe determinados tipos de locais, somente em pelotões de fronteira, que não existe nada. Então, se não tiver um imóvel para onde o cara vai morar ali, Fica não tem complicado. como, não tem como, né? Que inclusive a única presença que existe naquela região é o próprio exército, tá? Sim. Então, quer dizer, a família vamos dizer, ela já tem aquele impacto, né, de se deslocar, por exemplo, para Estirão do Equador, Tiriós, né, outras regiões, cabeça do cachorro, né? São regiões ali que Isoladas. isoladas, ou o cara chega de avião, tá? Ou às vezes pode chegar de navio. Tem região que nem navio chega, é? E aí o cara olha, simplesmente é, copa de árvore sempre, e de repente existe um Buraquinho. clarão, um clarãozinho ali, né? Onde a aeronave pousa, né? E a partir daí deixa o pessoal ali, né? E volta, né? E volta ali, né? Sim. Além da unidade habitacional, nessas regiões, você chega a construir mais
coisa? Eu não sei se tem um comércio pequeno, Não, um pequeno hospital. não, geralmente É muita pouca gente que fica lá. existe nesses pelotões de fronteira, né? Ah, além das residências, né, que nós chamamos, existe o quartel, né? Uhum. Quartel ali, e geralmente existe um posto médico, né? Tá? E geralmente existem médicos que vão para lá, e é muito interessante esse trabalho do Exército em relação a isso, né? Porque, vamos dizer, geralmente está próximo de aldeias, né? E justamente o único ponto, né, de saúde que existe ali é o próprio médico do Exército. Tá? Então, por diversas vezes já participei já estive em alguns pelotões de fronteira, até onde eu vi casos ali, infelizmente, vamos dizer, numa uma, uma habitante, uma habitante de uma comunidade indígena, sem querer ela fazendo um trabalho a gente chama de debulhar o milho, né? Passou na máquina, a mão dela ficou, né? Poxa. E acabou atingindo, né, vamos dizer, uma veia, realmente sangrou bastante, né? Tá sangrando bastante, tá? E infelizmente era quase de noite, não tinha como a aeronave pousar, né? E aí também nessas áreas existe um problema de controle de combustível, né? Porque não adianta que a aeronave ela não vai voar todo dia para ali, né? Então Sim. existe um racionamento de combustível também, né? E aí simplesmente, né, como é que vai fazer isso? Olha, vai precisar operar a noite toda, né, para poder deixar o negócio. Tudo bem, então vamos sacrificar. Então, vamos usar o combustível que era para ser utilizado, vamos ver como é que a gente resolve posteriormente, mas vamos preservar a vida Claro. da pessoa, né? E aí nesse dia ali, né, ficou, né, estendeu lá até de manhã, né, quando realmente uma aeronave poder chegar ali para poder evacuar aquela Índia ali, certo? E aí isso aí faz parte vamos dizer, nosso dia a dia ali, né? Sim, sim. É, nosso dia a dia ali, né? Legal. Você falou um pouquinho de tamanho de área, seria equivalente ao Haiti, 30 mil imóveis. Existe também uma precificação disso? Porque imagino que tem imóveis muito únicos Aham, e específicos, que sejam difíceis de valorar, né? aham. Vocês têm essa noção de valor? Ó, hoje nós começamos realmente um trabalho mais detalhado sobre isso, tá? Porque nós temos, além de, vamos dizer, imóveis urbanos, imóveis rurais, né, nós temos imóveis históricos, né? E aí iniciou um grande trabalho agora, de justamente como avaliar imóvel histórico, tá? Então, iniciamos um trabalho há mais ou menos 2 anos atrás com a Secretaria do Patrimônio da União, juntamente com o Instituto de Patrimônio Histórico, né, o Uhum. IPHAN, certo? Para justamente chegar e entender ali, né, que tipo de variáveis, né, nós iríamos trazer para fazer essa valoração, tá? Recentemente foi finalizado esse manual, tá? E agora justamente estamos iniciando esse trabalho, tá? Para justamente fazer essas correções que há necessidade, tá? E estamos trabalhando agora também, né, para justamente redefinir esse valor. Então, o valor hoje, realmente, né, o que nós temos é um valor contábil antigo, tá? Valor contábil antigo, e é até interessante não falar porque não bate com a realidade. Não tem, É, não não vai, representa, né? não vai bater com a realidade, né? Certo? Então, esse trabalho está sendo feito, inclusive está sendo realizado em toda a União, tá certo? Até por solicitação do próprio Tribunal de Contas da União. Então, nós temos trabalhado juntamente com a Secretaria do Patrimônio da União, né? E é de uma solução que eles chamaram lá de valor de referência, né? Basicamente, vamos dizer, eu ainda conheço um pouquinho, porque eu tive a oportunidade, justamente por causa do trabalho que eu realizo, né, de fazer um curso de avaliação de imóvel, apesar de não ser engenheiro, né, mas, vamos dizer, como eu leio o laudo, o negócio tem que saber o que eu estou lendo, né, para Sim, sim. poder ver ali o que está acontecendo, né? E, e aí realmente é um trabalho que está sendo realizado muito interessante, certo? Que a gente está começando a aplicar agora, né? Então já estamos trazendo alguns imóveis já de amostra, a própria União, o secretário do Patrimônio da União já começou o trabalho dela também, né?
E a gente espera justamente, né, em pouco tempo, né, ter um número de amostra considerada ali, onde a gente possa ter uma acurácia, né, uma acurácia boa e aí sim, né, desenvolvermos, né, um modelo, baseado em inteligência artificial, né, para que a gente possa Replicar fazer para o portfólio, vamos chamar exatamente, assim. exatamente, né, e de forma mais rápida, Sim, tá certo? De forma mais rápida ali, tá? Mas tá. aí a gente precisa pelo menos atingir esse número de amostra ali que para poder executar esse tipo de trabalho ali, né? E a gente espera justamente trabalhando com a União acelerar esse processo, né? Porque Legal. alguns imóveis são muito parecidos, né? Então Dá para dá replicar. para cada um ali poder se ajudar ali, olha, eu faço tanto, faz tanto, isso aqui mais vai aumentando, né? Para que realmente chegue aí num valor X ali, né? Sim, Número de mais amostra ali que próximo da dê uma realidade. acurácia ali, pelo menos que de 95% para frente ali, né? Sim. Ah, Ah, legal, Coronel. Acho que, putz, eu passei um pouquinho de tudo. Queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, né, de contar um pouquinho. É muito legal a gente ver o mercado imobiliário crescendo, né? sim, Eu sempre falo que o mercado imobiliário é gigante, o mercado de capitais imobiliário é pequenininho, né? E ver entes como o Exército entrando nesse mercado, putz, essa sempre soma, né? Então, eu queria agradecer sua presença. Caso queira dar alguma palavrinha final, a gente vai estar sempre de porta aberta. Aproveito para convidar todos vocês para seguir a gente, acompanhar o trabalho da Depima, do Exército, que eu acho que só o fato de vocês estarem aqui sim. mostra o quanto vocês estão querendo tá assim, disponíveis para o mercado, né? Então, novamente, obrigado, Coronel, pela participação. Tá ok. É, primeiramente, novamente, agradecer essa oportunidade, né? Não dada a DP, mas dada ao Exército, tá? Dada ao Exército Brasileiro, de passar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Principalmente esse trabalho voltado à área do patrimônio imobiliário, tá? E meio ambiente, que são dois grandes braços aí da diretoria na qual eu trabalho, né? Tenho uma grande alegria de estar há 5 anos nela. Eu até um dia desses estava me lembrando que a minha fase de oficial superior, que vai de major a coronel, né? Ela foi construída todinha dentro da diretoria, Sim, né? E, e para mim foi uma grande satisfação, né? Justamente conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Não somente eu, mas todo mundo que está lá. sim, É, é uma oportunidade ímpar para a gente, né? Uma oportunidade ímpar para a gente, porque a grande maioria não conhecia esse tipo de trabalho. É, entender, agora entendemos como funciona, é, ainda temos muito a aprender ainda. sim. Hoje mesmo eu estava participando de um evento, né, e comecei a entender, por exemplo, o conceito de multifamily, tá? Sim. Então realmente desconhecia, né, e a partir de hoje realmente eu entendi o que é, né, é uma coisa muito interessante e a gente tá justamente para isso, né? Primeiro, a preservação do nosso patrimônio, né? É Essa o gestão objetivo principal. gestão do nosso patrimônio, né? Gestão do nosso patrimônio ali, que é muito importante. Essa preocupação ambiental, certo? Que o Exército, como eu falei, já vem há muito tempo, né? E hoje ainda muito mais, né? Ainda muito mais ali, essa parte ambiental, tá? E que negócio, né? Nós temos esse grande projeto aí que estamos trabalhando, né? Lutando ali para que realmente num tempo, vamos dizer, curto, tá? Infelizmente o Dentro do curto possível, né? o curto, né, não é muitas vezes o que nós esperamos, mas é o que realmente existe no mercado imobiliário. Sim, Né? Então, num período curto, né, podermos, né, entregar, vamos dizer, esse trabalho para o mercado privado, né, de forma que ele possa desenvolver essas áreas, né, construir habitações, e essas habitações realmente venham, né, a atender a sociedade, né, da melhor maneira possível. Né? E para a gente vai ser uma grande satisfação e honra. Espero ainda estar vivo, né? Mas com certeza na reserva, espero estar vivo ali, né, e olhar ali e dizer assim, poxa, eu ajudei, né? sim. Eu Tem um ajudei pedaço de ali. culpa ali. exatamente. O culpa, É. né? Eu espero Boa, que boa, boa. eu espero que tenha ajudado para dormir com um É, travesseiro tranquilo ali todo dia ali. exatamente. Mas é isso, né? Então a gente tem trabalhado com isso. Tá? E aí, novamente, né, quando eu estava conversando ali, né, nós temos bastante oportunidades,
né? Até porque, como a gente fala, nós não somos mercado imobiliário, nós não somos incorporadora, nós não somos loteadores, né? Então a gente precisa justamente do trabalho ali, né? Então deve, a partir do ano que vem, abrir esse espaço, nessa oportunidade, de forma Legal. né, que empresas interessadas aí possam participar desse trabalho. E futuramente, né, empresas que queiram, né, adquirir, né, esses imóveis, certo? Como é uma licitação, ela é aberta para o Brasil todo, Sim, e aí segue ali os ritos da licitação, né? Quem sim. quiser participar, Tá participa, convidado. né? E aí, dependendo aí do que vai ser realizado, se vai ser permuta ou venda direta, é, é só o cara colocar aí Uma vamos dizer, proposta. proposta ali, né? Para a gente poder avaliar ali, e aí, melhor proposta, né? Leva o imóvel que está sendo ofertado. Legal. Pô, então a gente termina aqui com um convite do Coronel, né, para participar. Acho que ano que vem tem bastante novidade, né? Tem, com certeza. Então vinte e vamos. quatro É é o um ano ano. que promete. Ah, É um ano que promete. legal. Então, legal trazer isso aqui até em primeira mão, né? Contar para o pessoal ainda que a gente está em 23. Novamente, convido todo mundo a seguir, curtir, compartilhar esse vídeo. É bem importante para a gente. E muito obrigado pela participação e até a próxima.